apenas pelo transporte durante viagem com a plataforma devem entrar em contato pelo aplicativo para poder receber o suporte da empresa. O que é esse suporte? No caso do Natalício da Silva, o suporte está atuando para fornecer o reembolso da multa recebida. Então a Uber tá matando no peito e tá passando por cima das multas, pagando teoricamente as multas para os mototaxistas. Já a Associação Brasileira de Mobilidade, que representa o setor de mobilidade por aplicativo, afirmou que o serviço é uma atividade privada, legal, prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana e respaldada por decisões judiciais em todo o país. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Felipe Pereira. Pois é, de fato, o impasse, né, uma questão que não está regulamentada na cidade, e a gente vai entender melhor como é que fica essa questão nesses municípios, né, que ainda não tem regulamentação. Exato. É o caso aqui de Campinas com o Paulo Braga, ele que é advogado especialista em direito constitucional. Paulo, primeiramente, boa tarde, muito bem-vindo. Fala, boa tarde a você, ao Marco Guarizo, aos ouvintes da Rádio CBN, é sempre um prazer. Boa tarde, Paulo. Bom, Paulo, a gente até conversou já sobre esse assunto lá no comecinho do ano, em janeiro, e aí nesse meio tempo o Tarcísio sancionou uma lei aqui no estado para que cada município regulamente, né, essa questão do transporte aí por mototáxi. Em Campinas, enquanto não há essa regulamentação e os condutores são multados mesmo assim, né? Como é que fica essa questão juridicamente? Dá para recorrer de alguma forma dessas multas? O que a gente pode dizer aí para essa categoria que está bem confusa, né, em relação a isso? Exato, eu acho que um avanço, né, já foi esta regulamentação da Lei 18.156, agora do ano de 2025, essa lei estadual em que o governador do estado, pautado na Constituição, estabeleceu que os municípios, com base no interesse local, é importante deixar claro, Tayla, que a Constituição Federal estabelece no artigo 30, inciso 1º, a competência dos municípios para legislar sobre interesse local. Então, esse é um ponto bastante relevante. E, a partir disso, essa lei vem a, pelo menos, dar o norte, ou seja, enquanto não houver uma regulamentação a nível nacional sobre o assunto, os municípios, a depender de cada interesse, de cada peculiaridade do município, pode legislar sobre o assunto. Essa questão específica, né, aqui do município de Campinas, em que a regulamentação que até então existente está suspensa por decisão judicial e os órgãos de trânsito, no caso a ENDEC, está fazendo a aplicação da multa, gera aquela questão acerca da legalidade, ou seja, se poderia estar sendo multado ou não, e se isso pode ser levado ao Poder Judiciário. Eu acho que nós precisamos analisar isso no aspecto amplo da Constituição. Veja, o município ele tem o seu poder de polícia administrativa. Isso significa que ele pode, eventualmente, quando não tiver uma norma autorizativa dizendo que você pode exercer essa atividade, o município poderia fazer essa fiscalização para coibir essa atividade que, ao menos naquele município, não está regulamentada, não está liberada. Então, este é um ponto, e penso que, a partir disso, o município de Campinas tem feito essas fiscalizações e aplicado as respectivas multas. Por outro lado, é sempre possível recorrer ao Poder Judiciário, é sempre possível questionar a legalidade dessa sanção, dessas multas, com base numa ideia ampla de que, se não tem proibição, estaria permitido. Mas, mais uma vez, até se você, Marco, me permite, eu acho que é importante também analisarmos esse ponto, que é o de poder de polícia administrativa do município, que tem suporte na Constituição, que é o artigo 30, inciso 1º, que atribui, sim, ao município esse poder de fiscalização, de vetar eventuais profissões que não estão regulamentadas e que, mesmo assim, acabam sendo desenvolvidas, desempenhadas ao arrepio da lei. Então, é uma questão delicada, o que precisaria, de fato,
seria uma regulamentação a nível nacional, ou ao menos que se tivesse um desfecho perante o Poder Judiciário da legalidade ou não da norma, a exemplo aqui de Campinas, que proíbe esse tipo de atividade. Ô Paulo, não existe nada no Código de Trânsito, no Código de Trânsito brasileiro, que duas pessoas não possam andar numa moto, né? Tanto isso Correto. é regulamentado. Agora, claro que tem toda a questão de segurança que foi levantada, né? E aí tem também a parte de tributação, né? É isso que está amarrando um acordo? O que pode impedir com que isso aconteça, com que seja regularizado o motofrete ou mototáxi no caso? Bom, são ao menos 2 ou 3 pontos, Marcos, que eu enxergo como pontos, né, que precisam ser resolvidos para que se possa avançar na legislação. O primeiro deles também, é claro, a tributação, porque todo mundo que, de alguma maneira, presta algum serviço está obrigado a recolher o respectivo imposto. Esse é um ponto. Mas um outro ponto também é que, à medida que essa atividade não está regulamentada e você presta ainda assim essa atividade, que é muito diferente de eu, por exemplo, pegar uma carona com um amigo na moto, né? Mas quando eu presto isso de forma profissionalizada, como meio de como trabalho mesmo, é preciso saber que se acontecer, por exemplo, um acidente, né, de trânsito, como fica não só também a questão, né, do mototaxista, mas do passageiro. Ele precisa ter um seguro, ele precisa ter uma garantia. Sim. E essa conta, ao final, chega ao Estado. Muitas vezes essa pessoa sofre aí um acidente, etc., ele vai ser lá socorrido pelo Sistema Único de Saúde e essa conta fica integralmente para o Estado e muitas vezes essa pessoa vai ficar desamparada sem qualquer seguro do prestador de serviço. Sendo certo que um serviço desse, tal como o transporte de modo geral, o transporte público, inclusive, exige que se tenha uma questão de segurança. Então, eu acho que são ao menos esses 2 pontos. A questão da tributação, mas também a questão da segurança do consumidor que vem a usar esse serviço. Eu acho que esse também é um ponto muito relevante. Além disso, né, doutor, tem também a questão do custo da multa, né? A gente trouxe aí na reportagem o relato de um condutor que foi multado e aí o próprio aplicativo, né, a Uber, no caso, citando aqui o nome de um desses aplicativos, diz que vai ressarcir esse valor da multa para o condutor. Fato é que, apesar de todo esse impasse, os aplicativos, eles seguem oferecendo esse serviço aqui no município, né, doutor? Então, isso não tem como ser impedido, né? Não tem como ter uma interferência do poder público em relação a isso, né? Os aplicativos, as plataformas em geral, os aplicativos estão na defesa de que, na falta de uma lei específica, eles podem continuar a oferecer esse serviço, até porque de fato, há mesmo inúmeras discussões perante o Poder Judiciário sobre o assunto. Então, eles estão nessa fase dizendo, olha, eu vou prestar o serviço, não há uma norma específica, há discussão, inúmeras discussões em juízo, e eu vou, de alguma maneira, proteger, né, aquele meu, abre aspas, assim, né, aquele meu associado, aquela pessoa que usa a minha plataforma, reembolsando com a multa. Bom, esse é um ponto. Agora, é preciso entender que, eventualmente, pode haver um revés ao final de tudo isso. E o município também pode passar a coibir isso, inclusive com efeitos pretéritos, né, se for o caso de alguma multa que tenha sido aplicada, até mesmo contra as plataformas, que estejam suspensas por ordem judicial.
Bom, é um impasse que segue. A gente deve falar daqui a pouco novamente sobre esse assunto, inclusive com o Vinícius Riveretti, que é presidente da INDEC, fala conosco aí sobre essa possível regulamentação e traz informações também de uma motociata realizada hoje aqui no município, um protesto, né, desses condutores por conta disso. Agradeço muito aqui ao Dr. Paulo Braga, advogado especialista em direito constitucional, falando conosco, nos ajudando a entender esse impasse. Muito obrigada, viu, doutor? Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Tayla, você, ao Marco, a Rádio CBN, é sempre um prazer, espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigado, doutor Paulo, repórter CBN. Repórter CBN.